Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Alexandre Donato, da disciplina de Geografia, e esta é uma aula dedicada ao 8º ano do ensino fundamental. Vamos dar uma olhada aí o que temos para esta aula. É a aula de número 55. Dos desertos às florestas, o objeto de conhecimento, características das paisagens naturais, a localização, o clima, o relevo e a vegetação. Vamos à aula! Vamos começar falando um pouco sobre as zonas climáticas da Terra, que também são chamadas de zonas térmicas. Como vocês devem se lembrar, temos na Terra várias linhas imaginárias que cruzam o globo verticalmente, que são os meridianos, e horizontalmente, que são os paralelos. Para fins de zoneamento térmico da Terra, as divisões são feitas pelos paralelos, ou seja, as linhas imaginárias horizontais. Lembram qual é o principal paralelo de todos? É o Equador, Está exatamente ali no centro da Terra. Esse paralelo, ou trópico, divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. A seguir, temos dois outros paralelos importantes para a compreensão das zonas térmicas ou climáticas da Terra. São os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio, um ao norte e outro ao sul, respectivamente. Vamos aos últimos paralelos da análise. São os círculos polares, Ártico e Antártico, também ao norte e ao sul, respectivamente. Muito bem. Agora vamos representar as zonas climáticas da Terra com diferentes cores. Usemos o vermelho para a mais quente delas, a zona intertropical. A zona intertropical está situada entre os trópicos de Câncer ao norte e o de Capricórnio ao sul. Por isso, alguns autores subdividem a zona intertropical em norte e sul. Essa zona climática é a mais quente do planeta, recebendo a luz do Sol de forma perpendicular. Podemos afirmar, de forma geral, que nessa região nós temos somente a estação do verão, ou em outras palavras, essa zona é permanentemente quente. Obviamente que outros fatores, como a altitude, fazem com que alguns lugares dentro dessa zona climática sejam frios. É o caso da Cordilheira dos Andes, por exemplo. Agora observemos as zonas temperadas norte e sul. Elas estão, respectivamente, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico ao norte e entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico ao sul. Nessas zonas climáticas, os raios chegam com menor intensidade, os raios solares, que no centro da Terra, e as temperaturas variam de frio a calor. Por isso chamamos essas zonas de temperadas, pois nelas ocorrem as 4 estações, inverno, verão, outono e primavera, de acordo com o movimento de translação da Terra. Chegamos ao fim de nossa viagem e está muito frio. As zonas polares, norte e sul, o Ártico e a Antártida, respectivamente. Nessas zonas, acima do Círculo Polar Ártico e abaixo do Círculo Polar Antártico, temos as regiões mais frias da Terra. É onde só existe o inverno, com temperaturas que descem bem abaixo do zero. Muitos autores, ao falar sobre essas regiões, citam 2 fenômenos interessantes que contribuem para a constância do frio. Um seria o da curvatura da Terra. O outro fator é a presença constante da neve. O primeiro indica que, pela curvatura do globo, os raios de sol são mais longos ao atingirem a superfície. E o segundo, a neve branca, reflete mais esses mesmos raios, conservando menos calor na superfície. De forma geral, nós temos no globo 2 zonas permanentemente frias, 2 zonas temperadas e uma zona permanentemente quente. Nas frias, predomina o inverno. Nas temperadas, nós temos as 4 estações, inverno, verão, outono e primavera, e na quente, predomina o verão. Agora vamos falar um pouco sobre a relação entre relevo e vegetação na composição das paisagens naturais. Olhem que linda essa paisagem onde eu me encontro. É a savana africana, um lugar quente,
Mas vejam que lá atrás de mim, se eu continuar essa caminhada, em algum momento começarei a subir e à medida em que se eleva a altitude, a pressão atmosférica diminui. Com isso, a temperatura cai, ou seja, fica mais frio. Olhem lá o topo do Kilimanjaro que está atrás de mim ali. Fica a 5.895 metros de altitude em relação ao nível do mar. Estão vendo lá aquela parte branca? É neve, não é isso? A isso equivale dizer que na mesma zona climática nós podemos ter diferentes paisagens influenciadas pelos climas presentes em diferentes altitudes, como a gente vê aqui nesse esquema que mostra a relação de queda de temperatura e altitude lá no Monte Everest. Como nós falamos no começo da aula, a Cordilheira dos Andes é um exemplo claro disso em nossa região e zona climática. Eu estou em Manaus, né? Lembrando disso. Quanto mais avançamos em direção ao oeste, os rios diminuem e se eleva a altitude do terreno, culminando em baixa das temperaturas à medida em que subimos, como estamos vendo ali. Lembro que os dois exemplos, Andes e Kilimanjaro, estão na zona intertropical, a mais quente do planeta. Inclusive Manaus e o Monte Kilimanjaro estão na mesma faixa de latitude, ou seja, cerca de 3 graus ao sul da linha do Equador. Não se esqueça que nas duas situações desses exemplos, são as altitudes que baixam as temperaturas. Continuando então. Você deve ter observado que a vegetação e, portanto, a paisagem muda de acordo com a altitude. A planície amazônica apresenta a mais exuberante floresta do mundo. Mas, como você viu na imagem, essa floresta vai se modificando à medida em que o terreno se eleva e as temperaturas baixam. É correto afirmar, então, que relevo e temperatura também influenciam no tipo de vegetação de determinada região e suas paisagens. Você concorda com isso? Vamos verificar outros tipos de vegetação e sua relação com a localização, clima e outros fatores. Vamos então a algumas das principais paisagens naturais do globo, a começar pela tundra. Vegetação rasteira e esparsa como ervas, gramíneas e musgos, únicas possíveis de sobreviverem aos fortes ventos das regiões onde se localizam. Se desenvolve em locais muito frios e inóspitos. Encontrada nos locais mais frios do planeta, na região do Círculo Polar Ártico e em países como Rússia, Finlândia e Groenlândia, que é do Reino da Dinamarca. Vamos à taiga. Também chamada de floresta de coníferas ou floresta boreal, se desenvolve em locais muito frios do planeta. Apresenta uma vegetação rasteira decorrente dos excessos de gelo e ventos fortíssimos. Reúne também algumas árvores, especialmente as coníferas. Encontrada em ambientes de clima subpolar nas regiões setentrionais da América do Norte, Europa e Ásia. Vamos para a próxima, são as estepes. Ocorrem em regiões de clima árido, temperado e subtropical. São chamadas de tapete vegetal, uma vez que apresentam com predominância uma vegetação herbácea rasteira, como gramíneas, ervas, etc. Encontradas na Europa, na América, na Ásia Central e na África, em locais de transição entre as savanas e os desertos. No Brasil, esse tipo de vegetação pode ser observado no bioma Caatinga. Vamos em frente para as savanas. Apresentam cobertura vegetativa predominantemente rasteira, gramíneas, ervas e arbustos, embora apresentem também algumas árvores esparsas, comuns em regiões de clima tropical e topografia plana. São encontradas nos continentes africano, americano e Oceania. A savana africana e o cerrado brasileiro são exemplos dessas paisagens. Vamos adiante agora para os desertos. Vegetação composta por gramíneas e arbustos, adaptadas a grandes intervalos de temperatura, alta evaporação e pouca umidade do ar. É comum encontrar plantas xerófilas nessas paisagens, os famosos cactos. Essas características são comuns nos desertos quentes, como o Saara e outros na Ásia, África, América do Norte e Oceania. Vamos para as pradarias. Apresentam vegetação rasteira com ausência de arbustos e árvores.
As pradarias, inseridas em climas mais úmidos, temperados e tropicais, são diferentes de estepes, que se desenvolvem em climas mais secos. Essas paisagens são vistas na Europa, Ásia, América do Sul e América do Norte, sendo no Brasil relativo aos pampas da região sul. Vamos lá então verificar as florestas tropicais. Vegetação densa com alta variedade de espécies vegetais, que vão desde árvores de grande porte até epífitas, plantas que vivem sobre outras plantas, e líquens, que é uma mutação de algas e fungos, presentes em regiões de clima quente e chuvas em abundância. Paisagens observadas em florestas tropicais, encontradas nas Américas do Sul e Central, África, Ásia e Oceania. Um exemplo é a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo. Vamos então às florestas temperadas. Vegetação formada por árvores, arbustos, herbáceas e rasteiras, também chamada de floresta decídua temperada ou de floresta caducifólia. Perde suas folhas durante o outono, que ressurgem na primavera. Formam paisagens encontradas no continente europeu, Ásia e América do Norte, onde há a ocorrência das 4 estações. Vamos lá para a vegetação de altitude, também chamada de vegetação de montanha, reúne vegetações rasteiras como musgos, líquens e gramíneas, adaptadas às baixas temperaturas em áreas acima de 1.200 metros. Pode ser encontrada em países da América do Sul, como Peru, Bolívia e Chile, e no continente europeu, principalmente na Alemanha. Vamos lá para a vegetação mediterrânea, muito diversificadas, apresentando vegetação arbórea, arbustiva e herbácea, presentes em zonas temperadas com clima mediterrâneo. Formam paisagens de diversos locais do planeta, como África, Europa, América do Norte, América do Sul e Oceania. E assim finalizamos nosso contraturno digital sobre características das paisagens naturais. E vamos agora para o nosso Aplicando. Vamos ver então a questão do Aplicando. SEMEAN 2023. Quais das vegetações abaixo listadas compõem paisagens correspondentes no Brasil? Alternativa A, taigas, tundras e estepes. Alternativa B, vegetação mediterrânea e vegetação de altitude. Alternativa C, florestas tropicais, pradarias, estepes e savanas. Ou alternativa D, florestas temperadas e desertos. Vamos lá que a gente viu isso bastante agora há pouco, né? Falamos sobre todas. Atenção para a resposta, vejamos aí. A resposta correta é a letra C, florestas tropicais, pradarias, estepes e savanas. Vamos ver aqui o nosso gabarito comentado. A floresta amazônica é uma floresta tropical, enquanto as pradarias se assemelham às paisagens dos pampas do sul do Brasil e as savanas se assemelham ao cerrado brasileiro. Além dessas, as estepes se assemelham à vegetação da caatinga do nordeste do Brasil. Muito bem, legal, né? Vamos para as nossas considerações finais agora. Muito bem, então falamos aí bastante sobre paisagens naturais, né? E nós vimos aí o que influenciam a apresentação dessas paisagens. Primeiro começamos falando aí pelas zonas climáticas. Vimos que nós temos uma zona climática que é permanentemente quente, de forma geral. Vimos que temos 2 zonas climáticas que são temperadas, uma fica no hemisfério norte, outra fica no hemisfério sul, e 2 zonas que também são permanentemente frias, que são as zonas polares, né? Que é o Ártico e a Antártida. Nós vimos que a vegetação, de acordo com essa função do clima, ela muda, não é isso? Mas não somente de acordo com o clima. Nós vimos que o relevo também, ele influencia muito nessa questão da apresentação das paisagens, uma vez que quanto mais nós subimos, mais a temperatura cai. Obviamente, nas zonas frias nós temos
menos vegetação. Nós vimos lá, por exemplo, que no alto do Kilimanjaro ou no alto dos Andes, dentro da mesma zona climática que é quente, essa altitude faz com que as temperaturas caiam e aí, obviamente, mude a vegetação, né? Cai a temperatura, muda a vegetação, porque os cumes desses pontos mais altos são permanentemente nevados. Então, dependendo da localização, as coisas mudam em termos de paisagem de acordo com o relevo e do clima. Observa que na mesma faixa climática, como nós dissemos, nós podemos ter diferentes climas por conta da altitude. E aí nós vimos vários tipos de vegetação, né? Nós vimos tundra, vimos taiga, vimos as estepes, savanas, desertos, pradarias, florestas tropicais, florestas temperadas, vegetação mediterrânea e vegetação de altitude. Não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal do YouTube e siga também o @Contraturno Digital. Tá ok, gente? Valeu, até uma próxima. Tchau!